E se o que você chama de amor for apenas a encenação perfeita de uma prisão emocional? E se por trás daquele olhar sedutor, daquele toque envolvente, existir apenas um espelho vazio, faminto por reflexo? Você já sentiu que algo estava errado, mas não sabia nomear, como se estivesse preso num feitiço sutil, onde cada gesto seu era manipulado, invertido, usado contra você. Carl Jung dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você enfrenta te transforma. E talvez, só talvez, você esteja a um passo de virar o jogo sem que ele perceba. Eles não choram por dor, choram por perda de controle. Mas antes que isso aconteça, eles constroem uma fortaleza invisível dentro da sua mente. Alimentam-se do seu brilho, distorcem seu afeto e fazem você se perguntar se está enlouquecendo. Mas há uma linguagem oculta que os desnuda. Uma série de movimentos mentais tão precisos que escapam à lógica superficial e os obrigam a ajoelhar diante da própria máscara rachada. Não é vingança, é ruptura. Uma ruptura com o arquétipo sombrio que mantém você preso ao ciclo eterno do espelho. Você já sentiu que estava lutando com alguém que vestia o seu rosto, que jogava com as suas palavras, que antecipava seus medos mais secretos? Jung chamou isso de projeção. E é aí que o jogo se desfaz. Quando o que está oculto em você deixa de alimentar o que está descontrolado no outro. Mas para isso é preciso mais do que coragem. É preciso estratégia invisível. Uma dança mental que transforma cada golpe silencioso em um grito de desespero do próprio narcisista. Mas não se engane, esse conhecimento não é para qualquer um. Porque existe um pacto sombrio entre empatia e destruição. E poucos têm olhos treinados para enxergar a fenda que separa compaixão de submissão. Esses golpes mentais não são armas comuns. Eles se manifestam como símbolos, como espelhos invertidos, como silêncios que gritam. Quando bem aplicados, eles não apenas expõem o narcisista, eles o quebram. Mas cada movimento exige precisão cirúrgica, um passo em falso, e você volta para a cela emocional de onde está tentando escapar há anos. Está pronto para isso? O que você vai ver agora não é um jogo, é um ritual psíquico, um chamado ancestral às forças invisíveis que regem os vínculos humanos. Carl Jung não entregaria essas chaves a qualquer curioso. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido o chamado. Talvez já tenha perdido demais. Talvez já tenha sangrado em silêncio tempo suficiente. E agora, diante dessa tela, algo em você começa a despertar. Mas cuidado, uma vez que você enxergar o narcisista chorando aos seus pés, não há mais como fingir que não sabe o caminho. Há uma ferida que você nunca soube nomear, mas ela pulsa. Está ali, entre uma lembrança esquecida e uma sensação de que algo sempre foi roubado de você, sem que você sequer soubesse o que era. Não foi um grito, não foi um tapa, não foi um abandono explícito. Foi algo mais sutil, algo que escorregou pelas rachaduras da sua confiança. Uma presença que se dizia amor, mas era controle. Um cuidado que pesava, um olhar que exigia, e aos poucos a sua essência foi sendo moldada para caber em um molde que nunca foi seu. Carl Jung nos ensinou que tudo o que é inconsciente comanda a nossa vida, e nós chamamos isso de destino. Mas e se o seu destino for, na verdade, o roteiro invisível escrito pelas mãos de um narcisista? E se tudo aquilo que você chama de escolha foi, na verdade, uma reação cuidadosamente induzida? Talvez não tenha sido fraqueza, talvez tenha sido hipnose. Uma hipnose emocional que começou com elogios e terminou com silêncio. E entre uma promessa e outra, você se perdeu. Há um tipo de manipulação que não precisa de palavras. Ele está no tempo que te fazem esperar,
no tom que te faz duvidar de si, na culpa que é instalada como se fosse sua. O narcisista não se aproxima para amar, ele se aproxima para se alimentar. De quê? Da sua luz, da sua empatia, da sua necessidade de ser visto. Ele não quer você, quer o reflexo idealizado de si mesmo que encontrou no seu olhar. E quando esse reflexo racha, ele desmorona. Mas até esse momento chegar, ele terá feito você duvidar até da sua própria respiração. Você já se perguntou quando exatamente começou a se sentir pequeno? Quando foi que passou a pedir desculpas por sentir? A baixar os olhos para evitar conflito? A revisar mensagens antes de enviar? O narcisista não arranca sua voz. Ele te ensina a silenciar sozinho. E esse silêncio pesa. Ele corrói, ele molda a forma como você se vê no espelho. E então você começa a acreditar que merece pouco, que está exagerando, que talvez esteja sendo dramático demais. Mas não está. Você está acordando. E é isso que assusta quem te aprisiona. Porque o despertar não vem como um estouro, vem como um sussurro, um incômodo leve. Uma dúvida insistente, uma memória que não encaixa. Um não que começa a se formar na garganta, ainda que trêmulo. E o narcisista sente. Ele sente quando perde o controle. E por isso, ele aperta. Ele se vitimiza. Ele chora. Ele ameaça. Tudo para que você volte a dormir. Mas Jung diria, todo encontro com a sombra é um convite à transformação. E agora você está diante da sua. A sombra não é o outro. É o que o outro desperta em você. A sua necessidade de aceitação, sua dificuldade de impor limites, seu medo de ficar só. O narcisista não cria esses buracos. Ele apenas os explora. E é nesse reconhecimento que a força começa. Não como um ataque, mas como uma presença silenciosa que diz, eu vejo. E uma vez que você vê, não há mais como desver. Há um abismo entre ver e reagir. Muitos veem, poucos agem, porque reagir exige morrer simbolicamente e renascer em uma versão de si mesmo que assusta, mais autônoma, mais firme, mais inteira. O narcisista não teme o confronto. Ele teme a sua completude. Quando você se torna inteiro, ele deixa de ter espaço. Quando você se torna espelho real, ele se vê e não suporta o que vê. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo em você cansou de fingir que está tudo bem. Cansou de manter aparências, de justificar abusos disfarçados de amor, de sorrir com os olhos apagados. Você está aqui porque algo dentro de você começou a gritar, mesmo que ainda seja um sussurro. E esse sussurro é o início da sua libertação. Mas cuidado, toda libertação assusta, inclusive você. Esse vídeo não é sobre o narcisista, é sobre você, sobre a parte de você que ainda se ajoelha diante de um altar vazio, esperando receber migalhas de validação. É sobre a parte que aceita, que silencia, que racionaliza o inaceitável. Mas também é sobre a parte que está voltando, que está reaprendendo a se ouvir, que está enfim abrindo os olhos para ver o que sempre esteve diante deles. E a verdade, quando chega, não pede licença. Ela arranca as máscaras, uma a uma. E então, quando a máscara do encanto começa a rachar, o segundo golpe emerge. Das profundezas, o espelho inverso. Não se trata de uma provocação direta, nem de uma agressão evidente. É sutil, é simbólico. É o momento em que o narcisista, percebendo que está perdendo o domínio da narrativa, espelha tudo o que é dele, em você. A culpa, o desequilíbrio, a loucura. Como um alquimista sombrio, ele vira o espelho ao avesso e, de repente, tudo aquilo que ele fez passa a ser sua responsabilidade. Carl Jung chamou esse mecanismo de projeção inconsciente, um dos mais perigosos que existem, pois atua onde a consciência ainda não chegou. O narcisista não enxerga a si mesmo.
Ele vomita suas sombras para o mundo e escolhe alguém sensível o suficiente para carregá-las. Alguém como você. Alguém que ama, que cuida, que duvida de si. Porque no jogo psíquico ele não precisa provar nada. Ele só precisa fazer você se perguntar: será que fui eu mesmo? E esse é o segundo golpe. Não o grito, mas a dúvida. Não o confronto, mas a inversão. Você começa a caminhar em um campo minado, onde cada passo pode ser detonado por uma frase como: você está imaginando coisas. Não foi isso que eu disse. Você entendeu errado. E aos poucos, você começa a revisar sua memória como se fosse falha. E ela falha. Porque quando o trauma entra, a lembrança se deforma. E é nessa brecha que o narcisista constrói a sua prisão mais cruel, a confusão da realidade. Mas você sente. Em algum ponto, mesmo sem saber explicar, o corpo grita o que a mente ainda não entende. Um aperto no peito. Um enjoo que aparece sem motivo. Um choro preso por trás dos olhos. Uma raiva que você reprime porque não quer ser difícil. Você começa a se perguntar quando se tornou essa versão hesitante de si mesmo. E por que o outro parece sempre tão certo, tão lógico, tão coerente, enquanto você se sente cada vez mais fragmentado? É nesse cenário que o segundo golpe se fixa. Ele precisa que você duvide da sua bússola interna, porque é nela que está a sua liberdade. Jung dizia que a jornada do herói começa com um mergulho na própria escuridão, e essa escuridão, muitas vezes, é o reflexo distorcido que o outro construiu dentro de você. Não há como vencer esse jogo se você continuar jogando com as regras dele. Você precisa sair do tabuleiro. Mas para isso, você precisa recuperar a visão. A visão não vem com lógica. Ela vem com coragem. A coragem de sentir o que você não queria sentir. De encarar o fato de que foi manipulado, que foi enganado, que acreditou e que amou. Isso dói. Porque aceitar que alguém usou seu afeto como ferramenta de dominação é como olhar no espelho e não se reconhecer. Mas essa dor é necessária. É o batismo da lucidez. Porque só quem sente profundamente é capaz de se reconstruir com verdade. Há um momento em que o narcisista percebe que está perdendo, e nesse instante o segundo golpe se intensifica. Ele se transforma em vítima, chora, implora, pede perdão, diz que vai mudar, que você é o amor da vida dele, que tudo foi um mal-entendido. Ele copia sua linguagem emocional, seu afeto, seu tom de dor e devolve para você como se fosse dele. Mas não é. É apenas outro reflexo, outro disfarce, outro espelho invertido. E então você hesita, porque você quer acreditar, porque o que você sente é real, mas o que ele sente é controle. Não confunda. O que há entre vocês pode ter sido intenso, pode ter sido bonito em algum momento, mas não era mútuo. Você amou, ele absorveu, você se entregou, ele se alimentou. E agora que o prato está vazio, ele chora não pela perda de você, mas pela perda do suprimento emocional que você representava. A dor dele não é por amor, é por abstinência. Você precisa respirar fundo agora, porque esse segundo golpe é o mais difícil de escapar, porque ele acontece dentro. Ele acontece quando a voz do outro se mistura com a sua, quando os argumentos dele passam a moldar os seus sentimentos, quando a culpa deixa de ser um peso externo e passa a ser o seu pensamento automático. E nesse momento, o que resta de você começa a pedir socorro. Mas ninguém ouve, porque você já não sabe mais se é a vítima ou o vilão. Mas Jung sabia. Ele sabia que toda cura começa quando aquilo que está inconsciente se torna visível. E você está começando a ver, aos poucos, com dor, mas está. E essa visão vai arder, vai destruir certezas. Vai mexer em lugares que você preferia deixar fechados, mas ela também vai libertar. Vai limpar,
vai devolver a você a autoria da sua própria história, porque esse segundo golpe só é mortal enquanto você tenta entender. Quando você começa a sentir, ele perde força. Agora olhe bem, respire e pergunte a si mesmo: o que exatamente estou tentando salvar? Um amor? Um ideal? Uma promessa? Ou a versão de você mesmo que acreditava que isso era amor? Porque às vezes o que precisamos deixar morrer não é o outro. É o que permitimos que ele construísse dentro de nós. O narcisista chora quando percebe que você não é mais o espelho dele, que você voltou a ser presença, que você voltou a ser inteiro, que você voltou a ser seu. Você pode pensar que os gritos ferem mais, que as palavras cortam mais fundo, mas há um tipo de violência que não deixa hematomas visíveis. Ela se manifesta na ausência, na omissão, no vazio construído de propósito, e é aí que entra o terceiro golpe. O silêncio que grita. O silêncio como punição emocional, como tática de controle, como faca invisível cravada no centro do afeto. O narcisista não precisa discutir. Ele apenas desaparece, se cala e ignora. E o que isso faz com você é devastador. Carl Jung dizia que o inconsciente se comunica por símbolos e o silêncio é um dos mais perigosos. Quando o narcisista silencia, ele não está apenas evitando conflito, ele está dizendo, sem dizer, que você não importa mais, que sua presença é descartável, que sua existência não provoca reação alguma. E isso mexe com a parte mais primitiva da sua psique, aquela que foi moldada na infância, onde a ausência do olhar de um cuidador significava risco de morte emocional. O silêncio do narcisista ativa esse pânico antigo, faz você correr atrás, pedir explicações, implorar por atenção, e é exatamente isso que ele quer. O terceiro golpe não é um simples afastamento, é um abandono calculado. Ele te isola emocionalmente para enfraquecer sua estrutura. Deixa você falando sozinho, sentindo-se louco, culpado, pequeno. E quanto mais você tenta consertar, mais ele se afasta. Quanto mais você busca, menos resposta recebe. Porque o jogo não é sobre comunicação, é sobre dominação. O silêncio não é erro, é estratégia. É uma forma cruel de dizer: eu tenho o controle e você vai provar o quanto me quer. É nesse vazio que sua mente começa a construir monstros. Você imagina o que fez de errado, lembra de cada detalhe, analisa conversas, revê mensagens, procura sinais, e quanto mais pensa, mais se perde. Porque a dor do silêncio não está na ausência de palavras, está na ausência de validação. O narcisista sabe disso. Ele entende instintivamente que quem sente muito precisa de conexão. E ele quebra essa conexão como uma criança quebraria o brinquedo que mais ama. Não por maldade pura, mas por poder. Jung nos ensinou que onde há amor verdadeiro, há presença, há escuta, há vínculo real. O silêncio, quando é agressivo, é uma desconexão simbólica. É como se o narcisista te arrancasse da realidade e te colocasse em uma sala escura, trancada por dentro, sem janela nem saída. E nessa sala, você começa a ouvir vozes que nem são suas. Vozes que dizem: você não é suficiente, você é o problema, você estragou tudo. Mas essas vozes não nasceram em você. Elas foram plantadas. Esse terceiro golpe é um ritual de apagamento. Apagamento do seu valor, da sua confiança, da sua estabilidade. O silêncio é a pausa antes da tortura emocional. É a respiração contida que antecede a manipulação. É a ameaça sem som. E a ausência para quem ama é mais insuportável do que qualquer dor explícita, porque ela faz o tempo parar. Faz você existir apenas como dúvida, como espera, como sombra. Você começa a se adaptar ao silêncio como um cão aprende a sentar com medo da bronca. Aceita migalhas de atenção como se fossem presentes.
Vibra quando recebe uma resposta fria, um emoji qualquer, uma mensagem sem alma. E não percebe que isso não é vínculo, é dependência, não é afeto, é abstinência. E o mais cruel é que muitas vezes, quando o narcisista sente que você está prestes a romper, ele reaparece, como se nada tivesse acontecido, como se o silêncio fosse apenas um tempo. Mas não foi. O retorno dele, depois do silêncio, é o ciclo da reativação. Ele volta carinhoso, com frases doces, com promessas, com saudade. E você, faminto por conexão, aceita. E mais uma vez, o ciclo recomeça. O silêncio vem, depois o retorno. Depois o silêncio, depois o retorno. E assim, o terceiro golpe vai moldando você por dentro. Vai te reprogramando. Vai te condicionando a confundir ausência com amor, dor com intensidade, controle com cuidado. Mas há um momento em que esse silêncio começa a ecoar diferente, em que ele deixa de parecer castigo e passa a parecer libertação. Um momento em que, ao invés de correr atrás, você permanece em si. Um instante sagrado em que você escuta pela primeira vez o seu próprio som, sua própria verdade, sua própria presença. É aí que o terceiro golpe começa a perder força, porque o silêncio, quando você o transforma em solitude, deixa de te ferir e passa a te curar. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E é olhando para dentro que você percebe que a ausência dele é o espaço onde você pode finalmente voltar a existir. Que o silêncio dele é o cenário ideal para que a sua própria voz renasça. E quando isso acontece, o narcisista chora. Não porque te perdeu, mas porque você agora não precisa mais ser encontrado. Existe um golpe mais perigoso que o silêncio, mais sutil que a manipulação, mais difícil de enxergar do que o espelho invertido. Ele não chega com ameaças, gritos ou afastamentos. Ele chega com olhos marejados, com frases partidas no meio, com lembranças tristes e feridas mal cicatrizadas. O quarto golpe é aquele que o narcisista aplica quando já percebeu que você tem empatia suficiente para se anular por ele. Ele te quebra, usando a dor dele. Carl Jung disse que tudo o que negamos em nós mesmos aparece no outro como destino. E é por isso que o narcisista, mestre em negar sua própria dor, projeta no mundo um papel que ele interpreta com maestria, o da vítima incompreendida. E ele sabe onde tocar, ele sabe quais traumas mencionar, sabe quais histórias contar, sabe o tom exato da voz que dispara em você um instinto ancestral de cuidado. E então, você se aproxima. Mesmo depois de tudo, você ouve, você consola, você acredita e, sem perceber, você volta. O quarto golpe é traiçoeiro, porque vem disfarçado de humanidade. Ele ativa em você o arquétipo do cuidador ferido, aquele que acredita que, se amar o bastante, pode curar o outro. Mas o que você não percebe de imediato é que o narcisista não quer cura, ele quer palco. E quanto mais você entra na narrativa de que ele é um ser quebrado, mais você se perde da sua própria dor. Porque, de repente, não importa mais o que ele te fez, importa o que ele sofreu. E você, novamente, é retirado do centro da sua história. E isso dói, porque quando você começa a se afastar, quando finalmente encontra forças para sair, ele conta uma tragédia. Ele se diz em crise, ele lembra de traumas de infância, de perdas, de pais ausentes, de amores que o destruíram, e tudo soa verdadeiro. E talvez seja, mas não é o conteúdo da dor que importa aqui. É o uso que ele faz dela. A dor dele não é uma ponte de conexão, é um anzol. E você, com coração aberto, é pescado de volta para o mesmo mar de dor. O mais perverso desse quarto golpe é que ele não manipula a mente, manipula o coração. E quando a manipulação é emocional, é muito mais difícil de escapar.
Porque você não quer ser frio, você não quer abandonar alguém no momento de fragilidade, você não quer ser igual a ele, e nessa busca por integridade, você se sacrifica. Você volta para o ciclo, você silencia suas mágoas porque ele está pior, e assim sua dor vira pano de fundo da encenação dele. Jung acreditava que amar sem consciência é perigoso, porque o amor, quando cego, se transforma em servidão. E nesse golpe, o narcisista não quer apenas empatia, ele quer dependência afetiva. Ele quer que você se sinta responsável por ele, pela recuperação dele, pela estabilidade emocional dele. E se você ousa se afastar, ele se destrói na sua frente. Ou finge que vai. E aí está o laço, o veneno, a armadilha. Porque nada paralisa mais um coração puro do que a culpa por não ter conseguido salvar alguém. Você começa a se esquecer de tudo o que ele te fez. Começa a justificar as violências. Começa a relativizar os abusos. Porque agora você vê não o agressor, mas o menino ferido, a menina machucada, a alma traumatizada. E você quer ser diferente de todos os outros que o machucaram. Você quer ser a exceção. Você quer ser a cura. Mas aqui está a verdade mais dolorosa. Você nunca vai curar quem usa a própria ferida para te manter doente. E então, o que antes era amor vira penitência. Você permanece porque tem medo do que ele pode fazer se você for embora. Você engole lágrimas porque acha que ele não aguentaria mais uma perda. Você se violenta emocionalmente para protegê-lo de uma dor que, no fundo, ele mesmo cultiva. Isso não é amor. Isso é aprisionamento emocional mascarado de compaixão. É você se tornando o curador de um paciente que não quer sarar. Porque a doença dele é o que o faz ser o centro do mundo. Mas há um ponto de ruptura, um instante exato em que a compaixão se esgota, não porque você endureceu, mas porque você despertou. E nesse despertar, você enxerga que amar alguém não é abandonar a si mesmo, que empatia não é submissão, que cuidar do outro nunca pode significar destruir a si mesmo. E que por mais que o narcisista chore, sofra ou implore, ele precisa enfrentar a própria dor sozinho, porque enquanto você estiver lá, ele nunca vai encarar o espelho. Jung nos lembrava que a individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, exige separação daquilo que te aprisiona, e às vezes o que aprisiona é o seu próprio coração mal direcionado. O quarto golpe só funciona enquanto você acreditar que o outro precisa mais de você do que você precisa de si mesmo. Mas quando essa equação inverte, quando você volta para o centro da sua alma, o narcisista perde o palco. E sem palco, não há mais espetáculo. E ele chora, ele implora. Ele diz que dessa vez é real, que ele mudou, que você é a única luz dele. Mas agora algo mudou em você também. Você sente, você sabe, você olha nos olhos dele e vê que é apenas mais uma cena. E dessa vez, você escolhe não aplaudir. Você escolhe sair. Você escolhe viver. Você já esteve tão perto da liberdade que chegou a saborear o ar novo, o espaço, o silêncio sem dor. Mas antes de dar o passo final, ele reapareceu, com palavras doces, com planos que sempre prometeu e nunca cumpriu, com olhos que agora pareciam sinceros, com aquele mesmo brilho hipnótico de quando tudo começou. E então, sem perceber, você já estava dentro de novo. Talvez por um último beijo, uma última chance, uma última esperança. É aqui que o quinto golpe se revela, a promessa do paraíso. Carl Jung alertava que o inconsciente tem um talento sombrio para repetir padrões até que se tornem conscientes. E o narcisista sabe disso. Mesmo sem entender a linguagem da psique, ele domina os ciclos de desejo e frustração. Ele te prende não pelo que ele é, mas pelo que ele promete ser. Ele não oferece a realidade, ele te vende um paraíso impossível. E você, exausto da dor,
se agarra à ilusão como quem encontra uma tábua no meio do naufrágio. Mas o que você ainda não sabe é que essa tábua é feita de névoa. O quinto golpe é o mais sofisticado, porque ele não se sustenta no medo, no silêncio, na culpa ou na dor. Ele se sustenta no desejo mais profundo que você carrega, o de ser amado de verdade. O narcisista sabe que mesmo depois de tudo, se ele pintar o quadro certo, com as cores certas, você vai hesitar. Ele promete mudar, promete evoluir, promete terapia, casamento, filhos, paz. Ele jura que entendeu tudo, que agora acordou. E você quer tanto acreditar que acredita, porque o ser humano não sobrevive só de proteção, ele precisa de sonho. Mas esse sonho não é compartilhado. Ele é uma armadilha com laços dourados, um veneno servido em taças de cristal. Uma encenação tão convincente que o seu corpo se confunde. Seus olhos brilham, sua alma treme, sua lógica falha. Porque esse golpe não atua na razão, atua na carência. Ele reacende aquela centelha antiga de quando tudo parecia perfeito. A memória do início, o tempo das promessas, o desejo de que, talvez agora, tudo possa ser diferente. Mas não será. O quinto golpe não visa apenas trazer você de volta. Ele visa apagar todos os 4 anteriores, fazer você duvidar de que viveu aquilo que viveu, reescrever a história com novas palavras, com novos gestos, com um novo papel para você, o de cúmplice do recomeço. E assim, ele te tira da posição de vítima e te coloca como corresponsável, porque agora ele está mudando. Agora ele está tentando, e se der errado dessa vez, a culpa será sua, porque você duvidou, porque você cobrou demais, porque você não teve paciência. É aqui que muitos se perdem de vez, porque o quinto golpe é doce, quente, promissor. Ele não fere, ele seduz. Ele convence você de que a história traumática pode virar história de superação, que o vilão pode se tornar herói, que o inferno pode se tornar céu, mas esse céu tem teto de vidro. E toda vez que você estende a mão para tocá-lo, ele estilhaça, porque a promessa nunca foi real. O paraíso nunca existiu, era apenas o preço da sua permanência. Jung dizia que somos levados ao destino pela mão daquilo que evitamos enxergar. E se você chegou até aqui, talvez esteja começando a enxergar. Talvez tenha percebido que o narcisista não te prende pelo que ele faz, mas pelo que ele faz você imaginar. Ele é o mestre da fantasia, o arquétipo do sedutor inconsciente, o criador do quase. E o quase é o veneno mais potente de todos, porque ele alimenta a esperança, e a esperança mal colocada é a corrente mais silenciosa do cárcere emocional. Você começa a viver esperando o próximo gesto bom, o próximo dia calmo, a próxima prova de amor, e vive sempre na expectativa de um futuro que nunca chega. E quando questiona, ele diz: "Você não vê que eu estou tentando?" E você se cala. Porque como duvidar de alguém que parece estar tentando? Mas ali não há tentativa. Há apenas manipulação emocional de alto nível. Não para amar, mas para manter você preso. Esse quinto golpe é o último porque é o mais difícil de destruir. Ele exige de você algo que a maioria não está pronta para dar: o abandono do ideal, a renúncia ao EC, a aceitação de que algumas pessoas nunca serão o que prometeram ser, que alguns laços não se consertam, se cortam, que algumas histórias, por mais intensas que tenham sido, precisam terminar sem finais poéticos. Porque não há poesia onde há desrespeito, não há final feliz onde há destruição interna. E então chega o dia em que o paraíso prometido não te atrai mais. O dia em que você olha para o narcisista com olhos sóbrios e vê não um amor, mas um ciclo, não um homem ou uma mulher ideal, mas uma repetição, um padrão,
um espelho quebrado. E nesse instante você não sente raiva, nem pena, nem saudade. Você sente luto, porque aquilo que te segurava não era ele. Era o sonho que ele te fez sonhar. E agora o sonho acabou. Jung dizia que a vida não começa verdadeiramente até que sejamos fiéis a nós mesmos. E talvez seja isso. Talvez agora, depois do quinto golpe, você finalmente esteja começando a viver. Porque o narcisista não teme sua raiva. Ele teme sua lucidez. Ele não teme seu afastamento. Ele teme sua indiferença, porque quando você não espera mais nada, ele perde todo o poder. Ele pode continuar prometendo o paraíso, mas você agora já está construindo o seu, e ele não está convidado. Você se move em silêncio agora, um silêncio diferente daquele que ele usava contra você. Não é um silêncio que paralisa, é um silêncio que observa, que digere, que compreende. Um silêncio que finalmente pertence a você, porque depois do quinto golpe, algo dentro de você muda para sempre. A percepção se abre. As memórias voltam com outra luz. Aquele gesto que antes parecia amor, agora revela sua intenção oculta. Aquela promessa que fazia seu coração bater mais rápido, agora soa como um eco gasto, ensaiado demais, repetido. Demais, o encanto se quebra, e o véu da ilusão cai com o peso de tudo que você carregou por tempo demais. O mais estranho é que você não sente ódio, não sente necessidade de vingança. O que você sente é esvaziamento. Como se tudo o que um dia te fez correr atrás, chorar por dentro, esperar em vão, agora estivesse secando, como uma nascente exaurida. Isso, para ele, é o fim, porque enquanto houver emoção, houver reação, houver energia investida, ele ainda tem entrada. Mas quando a porta se fecha, não por força, mas por desinteresse genuíno, ele percebe que perdeu. Perdeu não você, mas o poder de te possuir. Carl Jung sabia, nada muda de verdade enquanto o inconsciente não for exposto à luz. E agora você está vendo. Está vendo tudo, a entrada, o meio, o ciclo, a repetição, os jogos, os abismos, os retornos. Está vendo onde perdeu partes de si, onde esqueceu o que gostava, onde mudou o tom da voz para evitar tensão, onde parou de se olhar no espelho. Está vendo que a maior ferida não foi ele ter feito o que fez, foi você ter acreditado que merecia tão pouco, e é essa consciência que começa a costurar suas partes, aos poucos, sem pressa, porque você também não é inocente no sentido cego. Você permitiu, você segurou, você tentou salvar, e não há vergonha nisso. Há apenas maturidade, crescimento, luz. Jung dizia que a dor precisa ser compreendida como sinal de nascimento. E você está nascendo agora. Não como antes, não para agradar, não para caber, mas para existir por inteiro, pela primeira vez. Ele vai tentar de novo, vai surgir em sonhos, em mensagens, em lembranças, em músicas. Vai aparecer com novas promessas, talvez até com outra face, porque o padrão nunca é sobre a pessoa, é sobre a dinâmica. Mas agora você conhece o roteiro. Agora você sente quando o solo treme. Agora você ouve quando o tom muda. Agora você se escolhe. Não por ego, mas por dignidade. Não para se proteger, mas para se honrar. E algo estranho acontece quando você se honra. Você para de atrair quem se alimenta da sua negação. Você começa a irradiar outra frequência. Uma frequência que diz: aqui não mais. E o narcisista, por mais que tente, não encontra. Mas brecha, ele vai chamá-lo de frio, vai dizer que você se tornou egoísta, vai acusá-lo de tudo aquilo que um dia ele fez. Mas agora, tudo escorrega, porque o feitiço só funciona enquanto você acredita nele. Você não acredita mais. Há silêncios que não são vazios, são portais. Portais para o que você sempre soube, mas nunca ousou nomear. E agora que atravessou, mesmo que em silêncio, não há como voltar a caber no mesmo espaço de antes.
porque algo em você foi tocado, não pelas palavras, mas pelas frestas, pelo que ficou nas entrelinhas, pelo que ardeu sem chamar atenção. O que você sentiu não é explicável, é ancestral. É o sussurro da sua alma, lembrando quem você era antes de ser moldado pelas feridas dos outros. Você já não precisa que te digam o que é liberdade. Você reconhece o gosto e, de algum modo, sabe que o reencontro com sua essência é inevitável agora. Não haverá mais tolerância para ausências disfarçadas de amor, nem para promessas que só servem para te manter cativo. O que o narcisista destruiu não foi seu coração, foi a ilusão. E, paradoxalmente, ao fazer isso, ele abriu caminho para a sua verdade mais íntima emergir. Ele foi a sombra necessária para que você buscasse a própria luz. Jung sempre falou sobre integrar a sombra, e talvez agora você entenda o que isso quer dizer. Não é sobre vencê-la, nem negá-la. É sobre olhar para ela e dizer: eu vejo você, mas não sou mais você, porque quando a dor vira consciência, ela deixa de te dominar e passa a te servir. Ela vira mapa, vira bússola, vira lembrança do lugar de onde você nunca mais quer voltar. E essa clareza é o seu novo chão. Tudo o que você viveu até aqui não foi em vão. Cada lágrima contida, cada dúvida que te paralisou, cada tentativa frustrada de fazer dar certo, foi um rito de passagem, um batismo silencioso, uma travessia simbólica pelo deserto da alma. E agora que atravessou, percebe que nada te faltava. Apenas te faltava você, o tempo todo. As máscaras caíram, não só a dele, as suas também. Porque agora você não precisa mais fingir força para ser respeitado, nem silenciar sua dor para ser amado. Você aprendeu que amor real não cobra mutilação emocional, que presença não exige sacrifício de identidade, que vínculo não nasce da necessidade, nasce da liberdade. Essa jornada não termina aqui, porque o que foi despertado em você não tem botão de desligar. Vai te acompanhar nas escolhas, nas relações futuras, nas pausas, nos olhares. Você vai sentir de longe quando algo não estiver certo. E não vai mais ignorar, porque agora sua bússola aponta para dentro, e quem se guia por dentro nunca mais se perde por fora. Você não precisa gritar sua transformação, ela vai falar por você, na forma como você caminha, na forma como você diz não sem culpa, na forma como você não responde à provocação, na forma como você fecha a porta, não por raiva, mas por paz. O que o narcisista jamais entendeu é que você nasceu para ser inteiro. E inteiros não cabem em relacionamentos pela metade. Se alguma parte desse caminho te tocou, é porque ele já estava aí dentro, apenas esperando ser lembrado. Então, escreva nos comentários o que despertou em você. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que está preso nesse mesmo ciclo invisível. E se isso fez sentido, se isso fez você se sentir menos só, permaneça com a gente. Inscreva-se. Não por algoritmo, mas por pertencimento, porque às vezes a verdadeira cura começa com um único ato de coragem silenciosa.